Você já se pegou lendo a Bíblia e sentindo que algo estava faltando? Como se houvesse uma porta trancada, um código secreto que você simplesmente não consegue decifrar? E se eu te dissesse que a chave para desvendar um dos maiores mistérios do Novo Testamento não está em uma profecia complexa ou em um debate teológico profundo, mas sim em um pedaço de papiro, uma carta de negócios comum do primeiro século? Fique comigo, porque hoje vamos abrir uma porta que ficou fechada por quase 2000 anos. E o que está do outro lado vai mudar para sempre a maneira como você lê as Escrituras. Olá, exploradores da verdade. Sejam bem-vindos ao Tesouros Ocultos da Bíblia. Eu sou seu guia nesta jornada fascinante pelos cantos menos conhecidos da palavra. Hoje, nossa expedição nos leva a uma das cartas mais curtas e talvez mais incompreendidas da Bíblia. A carta a Filemon. Muitos passam por ela rapidamente. É uma carta pessoal de Paulo para um amigo chamado Filemon, sobre um escravo fugitivo chamado Onésimo. À primeira vista parece uma questão doméstica, um pedido de favor entre amigos. Mas é aí que a maioria das pessoas para. E é exatamente aí que nosso tesouro está escondido. Para entender o segredo, precisamos nos transportar para a cidade de Colossos, no primeiro século. Imagine as ruas movimentadas, o cheiro de especiarias, o som das sandálias no pavimento. Filemon era um homem rico, um líder da igreja que se reunia em sua própria casa. E Onésimo? Onésimo era sua propriedade. No Império Romano, um escravo não era uma pessoa, era uma ferramenta. Fugir não era apenas um ato de desobediência, era um crime grave, muitas vezes punido com tortura ou morte. Onésimo foge, e o destino, ou melhor, a providência, o leva até Roma. E lá, na capital do Império, ele encontra ninguém menos que o apóstolo Paulo, que estava em prisão domiciliar. Sob a influência de Paulo, Onésimo se converte, sua vida é transformada. O escravo fugitivo encontra a verdadeira liberdade em Cristo. E aqui começa o drama. Paulo sabe que precisa enviar Onésimo de volta para Filemon. Pense na tensão desse momento. Pela lei romana, Paulo deveria devolver Onésimo como um criminoso. Mas pela lei do amor, pela nova realidade em Cristo, Onésimo não é mais um escravo, ele é um irmão. E é aqui que a genialidade divina de Paulo brilha. Ele escreve a carta a Filemon. Mas esta não é uma carta qualquer, é uma obra-prima de persuasão, amor e teologia prática. Paulo não ordena, ele apela. Ele não usa sua autoridade de apóstolo, ele se coloca como um velho e prisioneiro. Vamos analisar as palavras dele de perto. No versículo 16, Paulo faz o pedido central. Ele pede a Filemon que receba Onésimo não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Você consegue sentir o peso dessa frase? No mundo romano, isso era impensável. Um escravo e seu mestre, irmãos. Era uma revolução social e espiritual contida em uma única frase. Paulo vai além. Ele usa um termo financeiro, uma linguagem que Filemon, como homem de negócios, entenderia perfeitamente. No versículo 18, ele diz: "E se ele te causou algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta." Isso é incrível. Paulo, o prisioneiro sem recursos próprios, está essencialmente assinando um cheque em branco. Ele está dizendo: qualquer dívida que Onésimo tenha, seja o tempo de trabalho perdido, seja algo que ele tenha roubado para fugir, eu pago. Coloque na minha conta. E aqui, meus amigos, está a chave que abre a porta secreta. O que Paulo está fazendo por Onésimo é um espelho perfeito do que Cristo fez por nós. Pense nisso. Nós éramos como Onésimo, escravos do pecado, fugitivos de Deus, nosso verdadeiro mestre. Tínhamos uma dívida impagável. A justiça exigia nossa punição. Estávamos perdidos, destinados à condenação. Mas então encontramos Jesus. Ele não nos devolveu ao nosso antigo mestre, o pecado. Ele nos transformou em filhos de Deus, em irmãos. E quanto à nossa dívida?
A dívida que nos condenava, assim como Paulo disse, lança-o na minha conta, Jesus, diante do Pai, olhou para a nossa imensa dívida de pecado e disse: Pai, coloque na minha conta, eu pago. E ele pagou, não com ouro ou prata, mas com seu próprio sangue na cruz. A carta a Filemão não é apenas sobre um escravo fugitivo. É uma parábola viva do Evangelho. Onésimo somos nós. Filemão representa a justiça e a lei que foram ofendidas. E Paulo é a figura de Cristo, o mediador, aquele que se interpõe e assume a nossa dívida, transformando o nosso status de escravos em filhos. Isso muda tudo, não muda? A história de Onésimo não é só um relato antigo, é a nossa história. Cada um de nós tem um antes e um depois de encontrar o nosso Paulo, o nosso mediador, Jesus Cristo. Ele não apenas perdoou nossa dívida, mas nos deu uma nova identidade, de escravos a irmãos, de fugitivos a membros da família. Essa verdade tem o poder de transformar não apenas como vemos a Deus, mas como vemos uns aos outros. Se Deus nos recebeu assim como irmãos, mesmo com todas as nossas falhas e dívidas passadas, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Quem somos nós para guardar rancor, para nos recusarmos a perdoar, para tratarmos os outros como menos do que irmãos amados? A carta a Filemão nos desafia a viver o Evangelho de forma prática, perdoar como fomos perdoados, restaurar relacionamentos, assumir o custo da reconciliação, assim como Paulo estava disposto a fazer e como Cristo fez de forma definitiva. É um chamado para que a igreja seja um lugar onde ex-escravos e ex-mestres, onde pessoas de todas as origens e passados possam se sentar à mesma mesa como uma família, unidas não por laços de sangue ou status social, mas pelo sangue de Cristo que pagou a dívida de todos. A próxima vez que você abrir sua Bíblia e passar pela pequena carta a Filemão, não a veja como uma nota de rodapé. Veja-a como um microcosmo do plano de salvação. Veja a si mesmo em Onésimo, o fugitivo perdoado. Veja Jesus em Paulo, o mediador amoroso, e sinta o chamado para ser como Filemão, aquele que pela graça abre os braços e recebe o irmão de volta, não mais como era, mas como ele é agora em Cristo, livre, perdoado e amado. Este, meus amigos, é um dos tesouros mais preciosos e bem escondidos da Bíblia. Agora que esse segredo foi revelado a você, tenho um pedido. Não caminhe sozinho nessa jornada. Deixe um comentário dizendo o que mais te impressionou. Foi a atitude de Paulo? A semelhança entre a história de Onésimo e a nossa? Quero muito saber sua opinião. E compartilhe este vídeo com alguém que ama descobrir os bastidores da Bíblia. Alguém que precisa ouvir essa mensagem de perdão e reconciliação. E se você quiser continuar explorando os cômodos mais secretos das Escrituras, se inscreva e permaneça comigo no Tesouros Ocultos da Bíblia. Há tantos outros mistérios para desvendarmos juntos, tantas outras portas para abrir. O próximo portal já está se abrindo e ele não vai esperar por muito tempo. Obrigado por assistir e até a nossa próxima expedição.